Boa tarde. Ai, benefícios do perdão. Mas hoje o pessoal está meio desanimado, né? Sexta-feira. Boa tarde. Chegar cheio de energia, cheio de gás. Afinal, temos que ter algo para compartilhar com aqueles que não vemos e estão, de alguma forma, agregados a nós. Termos gás é necessário porque não queremos nos livrar de quem nos persegue. Nós queremos ajudar quem nos persegue a entender que nos perseguir é especificamente perseguir a si mesmo. É deixar de dar a si mesmo a oportunidade de caminhar, ir adiante e construir mais uma vez. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter energia. E às vezes, quando a gente faz isso de coração, esse é o remédio que todos nós precisamos e não sabemos encontrar. Porque ele verdadeiramente é o retrato do perdão, não que espera do outro uma devolução, mas que se sente feliz em ver o outro se libertar e ir adiante. Porque se ele pode, a gente pode também. Mas hoje a nossa temática são os benefícios do perdão. Eu, como já muitos conhecem, gosto muito das figurinhas. Acho que ainda é por isso. Era difícil fazer figurinha eu tenho 49, há uns 40 anos atrás, a situação era difícil, não dava para comprar figurinha. Ficou o trauma, então as figurinhas me perseguem. Mas veja, os benefícios do perdão. Quando a gente fala em benefício, o que é que a gente está julgando? Porque, em teoria, parece que benefício é coisa boa. E se é boa, é algo que vai ser claro para todo mundo que é aquilo mesmo. E a gente às vezes precisa, essa imagem que eu coloquei aí é para a gente possa abrir uma luz maior. Porque vejam, há pessoas que tiram benefícios de tudo. De tudo. Eu, como médico, e a minha especialidade, que é a nefrologia, e eu acompanho muitos pacientes que têm um nível de dependência muito grande, às vezes da família, não sendo idosos, porque entre idosos isso já é mais ou menos bem conhecido, mas não idosos, porque tem uma insuficiência renal avançada, faz diálise. E é interessante ver como as pessoas, por vezes, se beneficiam da doença, como transformando a doença uma forma de ter poder sobre o outro. Porque como ele ou ela é a doente, e aí ele passa a ter poder sobre o outro. E vice-versa, aonde o familiar se beneficia com a doença do outro doente, porque frente à doença ele passa a ter um poder. Porque aparentemente a ideia do perdão é muito fantástica, né? Como lidando com doenças, então aquela pessoa está dodói, o outro vai, ajuda, se fez alguma coisa a gente releva, né? Porque está dodói, está ali doente. Mas quando a gente olha, não é muito verdadeiro. A maioria de nós vibramos assim ainda. A gente faz aquilo, mas quer que o outro reconheça. A gente faz e quer que o outro aplauda o que a gente está fazendo. A gente não consegue fazer as coisas simplesmente porque a gente acha que é certo. Então, se é a mãe que leva lá a filha para a diálise e ela vinha bem e daqui a pouco as coisas se descompensam, digamos, porque ela fez algo que nenhum de nós fazemos. Comeu o que não devia. Bebeu o que não devia. Não cheirou droga não, comeu ou bebeu. Porque a doença renal, nessa fase de precisar de diálise, se comer o que não pode, se beber a mais do que o que tem, também complica. Porque o rim já não urina, já não coloca as coisas para fora. Mas vejam só, quando o outro complica, sabe qual é a posição daquele que é o cuidador? Eu não lhe disse. Você não valoriza o meu esforço de estar lhe trazendo todo dia. Aí ó, eu aqui agora preso por sua causa. É que, na realidade, aquilo que a gente faz não é um movimento, certo? Sem esperar vir do outro. E para mim isso é interessante porque nessa mesma área, as pessoas para saírem daquela máquina têm que fazer um transplante. E fica lindo, né? Olha, eu vou doar o rim para fulano. Ah, que coisa maravilhosa. E aí o que é que eu faço? Como eu sou médico de um grupo de pacientes, eu chamo quem quer doar para conversar primeiro. Porque quando a gente vê os benefícios do perdão,
eu vou colocar um ângulo que para mim, benefício, que é benefício, ele gera isso. E toda vez que eu gero isso, eu faço o quê? Eu gero um movimento de libertação de mim e do outro. Onde estar juntos é uma escolha e não uma imposição. Então, a pessoa diz, eu quero doar. E aí, eu já vivenciei vários casos, é lógico. Maria doou o rim para João. João recebeu o rim. Usou a medicação para imunossupressão, para não perder aquele rim que ele botou, porque não é dele. Tem que suprimir a imunidade, senão ele destrói. Só que aí João meteu a infecção e morreu. E Maria morreu de remorso, se sentindo culpada. Morreu não, né? Entrou em parafuso com remorso, se sentindo culpada, porque João morreu, porque ela deu o rim para ele. Se ela não desse, não tinha imunossuprimido, ele não tinha morrido. Mas a gente vai dizer, mas lógico, você não tinha culpa, você não tinha como fazer isso. Você não tinha como saber. Então a culpa não é sua. Mas veja, do outro lado, a outra que doou o rim, a mãe para a neta, a avó para a neta. Quando desceu do centro cirúrgico, o rim já não funcionava mais. E aí aquele desespero do que aconteceu. O que eu estou descrevendo é que, assim como num transplante, não tem como eu, médico, dizer qual vai ser o resultado. Que tomando todos os cuidados, pode acontecer aquilo que a gente não quer. Porque a vida não está em nossas mãos. É preciso que para a gente se libertar e caminhar com o outro, com aquele ar que parece ser ali de liberdade, é preciso que a gente faça o nosso movimento sem estar congelado em um resultado específico. Para que então a gente possa perceber que essas imagens assim lindas, né, que você desenha o coração na areia, que fica essa coisa tão fofinha, né, que fica essa coisa assim tão bonitinha, talvez essa se aproxime mais. Porque veja, nós recebemos uma educação que ela é pautada em algo que é chamado de verdade. É chamado de verdade. E nós começamos a acreditar que isto é a verdade. E quando a gente vai olhar, a gente começa a perceber o quanto isso não é verdade. Porque assim, se eu disser que perdoe a todo mundo, é fácil. É fácil fazer o que Assis fez? Não é fácil. Então não estamos falando de algo mágico. Quando a gente diz assim, perdoe, quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Aí tem um ambiente que é fácil. Fácil. Seu contragosto morreu. Aí você perdoa ele aqui na sessão de desobsessão. Mas eu lhe perdoei. Lógico, não vai ver mais. Mesmo que ele esteja perto de vocês, não vai ver mais. Eu lhe perdoei tudo. É igual a defunto. No dia do enterro, todo mundo fala bem do presunto. Todo mundo fala bem do presunto. As qualidades ruins acabaram ali. Como se a vida fosse essa coisa mágica, esse toque desse jeito. Fosse essa coisa tão bonitinha de riscar na areia, fazer um coração. Então, amor é esse gesto. Olha, aí a onda vem e vai levar o coração. Por que isso? Você lembra daquela história lá dos 3 porquinhos? Que um constrói a casa de palha, o outro a casa de madeira, o terceiro a casa de tijolos. Mas vocês também lembram de uma passagem bíblica que fala das sementes que caíram nas pedras, da semente que caiu no solo árido, na semente que caiu no solo fértil? Ou seja, aonde você planta os seus sonhos, aonde você os protege, lembrando da casa dos 3 porquinhos, é a mesma coisa, porque senão essa água é a onda coletiva, ela vem e destroça, desfaz tudo isso. Porque a pergunta não é, Fernando, como perdoar? Porque eu não tenho como lhe responder. Agora, a pergunta que você precisa fazer é para você. O que eu preciso perdoar? A quem eu preciso perdoar? Qual a minha condição hoje de perdoar?
para que você possa ter um retrato de como está você dentro daquele contexto. E você não entre naquela leva de que assistiu a palestra, saiu daqui iluminado, chegar em casa, beijinho para todo mundo hoje. Amanhã, volta tudo de novo. Então, a ideia é que a gente possa perceber que é difícil. A gente reconheça que é difícil. É fácil perdoar o cara que matou não sei quantos lá distante. É difícil perdoar quem está perto de você. É difícil perdoar quem come 1 quilo de sal com você. Quem convive com você ali junto. Teve um caso esdrúxulo, moradores de um prédio onde o vizinho sempre ligava com o de baixo, e aí naquela história do vizinho discutir e gritar com o de cima, o outro desce com um revólver, mata ele, mata a mulher. Quando a mulher sobe que vê ele daquele jeito, o que foi que você fez? Ele olha para ela e diz, agora você vai estar em paz, e se mata. Morreu ele e o outro casal, simplesmente porque não teve tolerância. Porque aquilo que eu coloquei, aquela imagem dele, é porque desenvolver tolerância não é algo que vem num piscar de olhos. É mais ou menos a mesma coisa. Aprender uma língua, um outro idioma, é algo que é no piscar dos olhos. Uns vão ter mais facilidade, outros vão ter menos. Quando se fala de agregar valores, não é mágico. Ninguém vai agregar o valor dessa energia do perdão porque recebeu um passo no salão. Ninguém vai agregar isso porque recebeu um beijo de Chico Xavier. É que esses movimentos que nós precisamos fazer, nós precisamos reconhecer em nós quem somos e o que queremos. Para nós deixarmos de fazer uma coisa que é a primeira dificuldade para um perdão consciente: deixar de idolatrar pessoas. Deixar de idolatrar determinados movimentos. Porque senão o que é que a gente cai? A gente cai naquela onda. Porque isso, como não é real, passa. E quando passa, estamos tal como antes no quartel de Abrantes. A mesma coisa. A ideia é que a gente possa entender que quando a gente está falando do perdão ao outro, que aí eu coloco essas duas imagens, eu vou convidar a gente para refletir sobre isso aqui. Uma prece linda, né, que está ali também, não sei, ainda estava ali na frente, agora já não está mais. Aquela de São Francisco, né? Olha só, fazei-me instrumento de vossa paz. Então vamos lá. Benefícios do perdão. Todo mundo que lê essa oração se sente acolhido, aconchegado e energizado. O benefício do perdão, o perdão lhe dá o que essa oração como um todo vai estar descrevendo. Então vamos ver. Fazei-me instrumento de vossa paz. Veja que a primeira frase que ele coloca, qual é o convite que ele faz para a gente? Você lembra que eu comentei que eu não tenho como dizer como você consegue perdoar eu nem ninguém, certo? Porque o Cristo disse para Pedro, quantas vezes, Pedro? 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, você tem que continuar porque é um trabalho de construção. Olha só, fazer-me instrumento de vossa paz. Deus, como retrato da paz. E aí o que é que a gente vai fazer agora? Fazer-me instrumento disso. Que aonde eu esteja servindo para que isso se construa e se perpetue. Então a primeira pergunta: o que é que você é? Um pedinte na cadeira ou um instrumento dessa paz? Mas, Fernando, eu estou tetraplégico. E aí o que é que eu faço? Com certeza tem o que você fazer. Com certeza tem o que você fazer. Porque o valor do que você faz não está no tamanho daquilo que você faz. Porque o tamanho é a comparação entre indivíduos. O tamanho do que você faz está nesse esforço interno. O tamanho do que a gente faz está representado na parábola do óbolo da viúva, aonde aqueles que tinham davam o que sobravam e a viúva pega a única moedinha que tinha e coloca ali depositando para doação. Então, isso é um movimento só seu. E aí é o quê? O que você pode fazer para se tornar instrumento? Porque quando nós estamos com um problema, e Chico passava, né, e via aquele povo lá, e aí ele dizia, certo? Trabalho,
Sabe o que é que cura a doença? Trabalho. Ah, mas eu estou doente, eu não consigo fazer nada. Procure o que fazer. Mas eu não consigo fazer nada na minha área. Procure o que fazer para ajudar o outro na outra. Mas eu não sei o que fazer. Vá ler para o cego. O que não falta é ali. Certo? Na biblioteca dos Barris. Tem grupo de leitura para ler para o cego. Não tem o que fazer? Use os 2 olhos que você tem para ser útil para alguém. Trabalhe em prol do outro. Trabalhar em prol do outro. Coloque o dom que você recebeu como instrumento. E não como aquela parábola do talento. Que em vez que o que recebeu um talento, escondeu embaixo da terra para não fazer nada. Porque quando o Senhor chegar, você ia querer tomar o talento de volta. Então, não serve para você. Não jogue fora, não faça nenhuma maluquice, não se mate, não. Tem gente precisando de quem seja capaz de ler para o outro. Ah, mas minha vida não presta para nada. Então coma, durma e durante o dia seja um instrumento para o outro. Seja os olhos de quem não tem olhos. Seja pernas de quem não tem pernas, que você precisa ajudar a se locomover dentro do hospital, dentro de uma instituição. A minha vida não vale nada para mim, tudo bem. Então doe a sua vida para o outro. Não é doar os órgãos, não, doe a sua vida para o outro. Faça isso como um movimento interno, que isso vai se tornar instrumento. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Porque veja só, a primeira coisa pergunta, e o que é que eu vou fazer? É lógico, eu acho fantástico dentro do nosso equipe de trabalho. Talvez vai ficar só nesse slide. Porque é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no centro espírita. Aí entra aqui para trabalhar. Só que aí, a primeira vez que recebe, um de nós chegando com os 2 pés para trás e com a cara do cão na face, que bate com aquela pessoa que disse que queria ajudar, que absurdo. Como é que vem para aqui soltando pedras em cima de mim? Eu todo cheio de amor para dar e vem me atacando desse jeito. A frase é, onde houver ódio, que eu leve o amor. Ou seja, eu não mandei que você... Mandei, né? Eu acho que foi muito impositivo, mas mandei. Não destrua a sua vida, não. Torne ela útil para alguém. Mas assim, se você vai ajudar alguém, ó, onde houver ódio, leve o amor. Não espere encontrar alguém que lhe abrace. Espere fazer o seu trabalho. Alguns vão lhe acolher e outros não. Por quê? Porque aqueles que estão em dificuldades porque também precisam superar a própria ignorância. Talvez no momento que você dispõe-se para ir ajudar o outro, em vez de ficar chorando as suas lágrimas, você superou parte da sua ignorância. O outro não superou ainda. Respeite isso. Porque ontem você não sabia fazer, está começando a fazer agora. Então, onde houver ódio, leve o amor. Onde houver ofensa, porque vai lhe agredir. Vai chegar para o atendimento e vai lhe agredir. Leve o perdão. Entenda que o que está lhe agredindo é porque a única coisa às vezes, que ele está sabendo fazer naquela hora é agredir. Porque está tão machucado que a única coisa que ele enxerga é isso. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Ou seja, em vez de sair propalando entre os outros grupos de trabalho que fulano é grosso, que fulano é isso, que fulano é aquilo, leve a união. Entenda que fulano é alguém ignorante e doente como você é. Você consegue fazer tudo aquilo que o Cristo nos propôs, que é uma frasezinha simples, amai-vos uns aos outros? Não. Você está aprendendo, o outro também. Não fale mal do outro, compreenda o outro. E aí você busca irradiar para o outro energias de compreensão. Entenda o que faz por ignorância. Oro por ele. E não vou falar mal dele, porque não ajuda em nada. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ah, esse menino é perdido. Não serve para mais nada. Não. O Cristo olhou para nós, nunca disse que nós éramos perdidos. Ele disse, perdoa o Pai, ele não sabem o que fazem. Lógico que ele não falou isso para Deus, que não precisava ser dito. Isso é uma mensagem para a gente. Sempre tenha fé na transformação do outro, porque olha o outro enquanto espírito. Porque talvez amanhã ele não esteja mais vivo e você perdeu a oportunidade de direcionar para ele e dentro de você algo que é o benefício do perdão, o amor, o bem para com o outro. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Sabe qual é a maior verdade?
A maior verdade é assumir que o que bem sei é que nada sei. Quando eu entendo isso, eu não quero suplantar a verdade do outro, mas eu busco entender o outro naquilo que ele é. E a minha verdade serve para me impulsionar e não para criar um campo de batalha em disputa com o outro. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. É isso. Eu preciso levar a esperança do outro. Porque se o outro bate, chega aqui à porta me agredindo, e a gente vai ver, sabe o que? Com filhos. A criança entra na adolescência, é aquele que lhe agride, faz as coisas para lhe agredir. E você, às vezes, é o primeiro a dizer que aquele menino não tem jeito. Você é o primeiro a se comportar como alguém que não tem esperança. Tenha. Onde houver desespero, tem esperança. Principalmente a esperança de quê? Não queira, às vezes, a esperança que é realizar aquilo que você quer, mas que possa ocorrer o melhor. E você dar o melhor de si, porque ele aprende pelo exemplo. Quando a sua ação para com ele é envolvida em amor, compreensão e tolerância, por mais que ele lhe apedreje, e ele, por exemplo, desencaixe no acidente de carro, porque saiu virado na zorra, o espírito dele sabe enxergar o que irradia de seu coração. Ele sabe enxergar. Porque a luz, ela transpõe todas as barreiras da escuridão, da ignorância. Ah, mas não vai ver agora. Mas ele vai ver, porque quando isso existe em seu coração, ele não existiu. Ele continua, porque o que você constrói dentro de si não se destrói, não se apaga, ilumina sempre. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. A alegria maior que eu acho é em reconhecer que você é um espírito, eu sou um espírito. Já vivemos muitas vidas e vamos viver várias outras. Então, a alegria é de você se perceber espírito. Então, se eu já vivi muitas vidas e estou aqui, nada é mais do que eu. Nada. Por quê? Já sobrevivi a tantas. E sobreviverei a várias outras mais. Então, se eu me olho como espírito, eu não tenho idade. Eu posso estar aos 80 e eu tenho gás para brigar pela liberdade do meu ser. Quando eu digo brigar, é brigar comigo mesmo, para ser mais tolerante, compreensível e amoroso para com o outro. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Para mim não existe luz maior do que essa, do último comentário que eu fiz. Porque é a luz de se perceber, chama divina, fagulha de Deus. E então, ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que é ser consolado, compreender que é ser compreendido, amar que é ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas ninguém alcança isso desenhando o coração na areia, quando a água do mar vai embora. Isso é uma proposta séria que precisa de autodeterminação e perseverança para construir na sua própria vida. Aonde então a gente consiga perceber que tudo na vida é uma grande teia, mas ela começa em mim. Os benefícios de tudo que eu faço estão voltados para mim. A minha ignorância é que não me permite perceber. E aí então eu me isolo. E quando eu me isolo desse jeito, de maneira tão ferrenha, eu abro mão de algo que me é nato, a liberdade. Que me é nato. Essa liberdade, ela faz parte do meu ser. Ela é o meu ser, porque essa liberdade que eu tentei representar nesse colibri é o livre-arbítrio, que é a lei máxima de Deus, que é o fio condutor de todos nós. A qual Cristo disse que não poderia destruir a lei, que é essa lei. Porque, com todo o poder que ele tinha, talvez estalando os dedos, os seus discípulos se tornassem seres iluminados. Ele não fez, porque cada um constrói a sua trajetória. Um não pode ser o diretor da trajetória do outro. Cada um constrói a sua trajetória. Você será sempre uma influência para o outro,
mas a influência pelo exemplo e não pelo discurso. E aí, isso nos convida a poder, então, frente à nossa condição de ser humano, nós começarmos a pensar um pouquinho sobre isso que eu estou falando, para ver o que é que eu cultivo. Aonde eu cultivo? Dentro da minha família. Porque é o primeiro núcleo, é a célula da sociedade. Então, se dentro desse núcleo você aprende a fazer esse movimento, que a oração de Assis nos convida, quais serão os benefícios do perdão dentro desse núcleo? Imagine. Fazendo para você uma proposta diferente, esse núcleo terá uma resposta diferente. Mas, Fernando, não tem como. Eu sou a ovelha branca da família. O resto é uma peste. Primeiro sinal que de branco você não tem nem um nome. Nem um nome. Porque aquele que nós reconhecemos como o maior espírito que já pisou sobre a face da terra, reencarnando, que é o Cristo. Ele se misturou com quem? Com a gente. O povo que era juntinho dele, negou ele na hora que ele ia para o Calvário. Então veja, você está se achando mais luminoso do que o Mestre. Então entenda que na realidade a gente precisa cultivar isso. Na família, no nosso local de trabalho, onde ficamos 8 horas, ou às vezes no meu caso, como área de saúde, 12 horas por dia, e o que a gente mais faz é criticar o colega, criticar o chefe, criticar o serviço, e deixa de fazer com amor o serviço da gente para com aquela pessoa que está à nossa frente, aquela pessoa que depende daquilo que foi buscar ali, porque é a nossa função. E aí a gente acha que perdão é só perdoar quem atropela, quem atira, quem bate. Não. É receber aquele que nos procura, venha como vier, dando o melhor que há em nós. E às vezes vai dizer, mas eu vou ter que engolir sapo. Não engula sapo, não engula um elefante. Olhe para o outro e veja que o outro lhe agride pela ignorância que ele tem. Então, a partir daí, acolha ele com amorosidade. Ah, então posso deixar fazer o que quiser? Não, Che Guevara dizia, seja duro, mas com ternura. Então, essa é que é a necessidade. Para que a gente possa lidar com os vizinhos. O exemplo de vizinho é aquela reunião de condomínio, onde que deve prevalecer é o bom senso. E é onde mais tem briga, porque o bom senso termina onde cada um quer defender apenas os seus próprios interesses. E aí é preciso ter muita paciência. E como lidar com os nossos desafetos? Porque é o seguinte, essa imagem ela é tranquila, porque a maneira como você lidar com os seus desafetos, ou seja, aquilo que você vê como desafeto lá fora, pode ter certeza que se com ele lá fora você faz assim, com você faz pior. Você faz muito pior. Pode ter certeza. Na hora quando você consegue olhar e enxergar dentro de você aquilo que você estava apontando no outro, você faz pior com você. Porque é justamente por isso que a gente decide vir aleijado, doente. Ter o companheiro mais complicado, a companheira mais complicada. A gente escolhe o sofrimento como forma de resgate. A gente não aprendeu, aqui não há resgate, mas sim a construção pautada no amor. Os amigos, porque às vezes a gente esquece que fazer amigos não é algo que a gente faz na rua. Amizade é algo que a gente tem que saber fazer dentro de casa. Então, às vezes a gente se relaciona com os nossos entes familiares, não como amigos, como inimigos. Disputando. Uma disputa dentro de um núcleo é comum, mas que a gente traga ela para a luz para entender até onde a minha postura de disputa com o outro, ela é absurda. E não precisa ser mantida. E a gente possa então fazer um movimento diferente. E aí a gente possa ver como é que a gente se relaciona com os desencarnados. Ah, mas eu preciso ver os desencarnados para saber o que é que acontece? Não. Os desencarnados é resultante de todos os 5 que eu botei em cima. Porque o desencarnado se vincula a você pelo seu padrão vibratório. Sabe qual é o seu padrão vibratório? Como você se comporta frente à família, frente à profissão, frente aos seus vizinhos,
frente aos seus desafetos e frente aos seus amigos. É aí que ele vai se agarrando. Então, quando você reflete sobre isso e se transforma, o nosso amigo desencarnado também se ilumina. Ele entende que o caminho deve ser outro. E aí, então, vamos entender por que é que quando eu me melhoro, eu melhoro o outro também, quando eu faço pelo exemplo. E aí a gente vai entender que essa imagem daquela coroa de coisas que o Cristo colocou aqui, é que não adianta ficar escrevendo na areia, coraçãozinho. A gente tem que ter uma atitude, porque o que o Mestre teve para conosco foi uma atitude de acolhimento. Então, o benefício do perdão é o benefício de quem sabe acolher. E a gente vai entender um pouco isso quando a gente começa a perceber que quando a gente acolhe o outro, e às vezes a gente vê que o problema que a gente estava achando que nos destruía, não nos destrói, porque eu começo a me colocar como instrumento da vossa paz na vida do outro, eu começo a encontrar essa paz dentro de mim mesmo. E que essa paz, como eu disse, que não é algo que você risca na areia, ela me solicita romper barreiras. Então, não espere que você vai receber um passe e aí pronto. Está iluminado para fazer o que quiser. O passe vai lhe dar energia para que você escolha o que você quer fazer. O passe não vai escolher por você. Venha buscar a energia para você fazer o que precisa fazer. Você que tem que se autodeterminar ao que você quer fazer na sua vida, ou que você quer fazer com você. Porque senão, você continuará ainda naquela doce e linda areia à beira do mar, escrevendo te amo, e como foi então contrariado, porque o mundo não se curva aos seus pés, porque ele não se modifica para você, você vai dizer para ele, não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase, eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Porque em vez de usar a oração de Assis, como eu busquei fazer uma descrição em cada uma das suas frases, a gente diz isso aí. Só que a gente esquece que a grande estrada da vida não está aqui para nos castigar. O grande benefício do perdão é enxergar que vida é perdão. Porque para a vida não existe um tempo. Porque a vida não é desse corpo. A vida é desse espírito. E por mais ignorante e tosco que ele seja, ele vai ser capaz de dizer o seguinte: lembrar mais uma vez daquelas areias, porque com tudo você aprende. E dizer então, é tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderei dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. Essa é a finalidade da vida. E Cecília Meirelles, de uma maneira linda, ela nos brinda com tudo isso. Então, a vida nos convida a poder fazer isso. Para mim, o benefício do perdão é aprender a transformar o envelhecer nessa experiência física, uma experiência de satisfação. Aonde cada ano que passa, eu percebo e cresço com cada experiência que tenho, seja ela qual for, porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E eu espero que seja isso que você esteja buscando aqui, energia para perceber que sua alma não é pequena. E entendendo que sua alma não é pequena, você possa entender o sentido do amor. O amor é paciente, é benigno, tudo espera, tudo suporta. Só que o tudo suporta não é suportar tudo que vem, é que dá suporte a tudo com que interage, porque sabe enxergar naquilo que interage, mais uma vez, a grande
bondade, beleza e aquilo que é mais sublime. O que a vida lhe coloca, que você vê que você suporta, ela não está lhe pedindo que você suporte, ela está pedindo que você transforme aquilo em um suporte para a sua própria transformação, para seu próprio despertar. Então, transforme o movimento interno de perdoar nesse suporte, para que você possa se tornar alguém cada vez melhor.